Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, obreiros da obra de Deus. Querido, nesta manhã de sexta-feira, quero deixar aqui um texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 4 para a sua meditação. Mateus capítulo 4, apenas o versículo de número 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondendo disse: está escrito. Se está escrito, é porque é a palavra de Deus. Se está escrito, nós precisamos crer. Jesus disse que está escrito, que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A base da nossa fé está baseada naquilo que está escrito. Se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu preciso praticar. Se está escrito, eu preciso obedecer. Porque a nossa vida está pautada naquilo que está escrito. Escrito aonde, pastor? Está escrito na palavra de Deus. Não podemos fugir. Então, senhores, obreiros, obreiras, servos de Deus, se está escrito, precisamos praticar. Então a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele se alimentava da palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, ele praticava a palavra de Deus. Quando Satanás vinha lhe oferecer qualquer tipo de proposta, Jesus dizia: eu rejeito tal proposta, porque está escrito. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando Satanás vinha com outras propostas, Jesus dizia: rejeito também, porque está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o compromisso de Jesus era com aquilo que estava escrito. Senhores obreiros, o nosso compromisso é com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se está escrito na palavra de Deus que o obreiro, o pastor, o líder espiritual só vence as batalhas, só vence as guerras, e se a obra que está sob a sua liderança para crescer precisa de oração, de jejum e da palavra de Deus. O segredo para o crescimento de uma obra está em a liderança, os obreiros, o ministério, a igreja viver uma vida de oração, de jejum e de prática da palavra de Deus. O crescimento da igreja está baseado em três coisas: oração, jejum e evangelismo. O obreiro que não se alimenta da palavra, que não come a palavra, que não está todo dia lendo a palavra, meditando a palavra, orando e jejuando, esse obreiro, esse líder espiritual está fadado ao fracasso ministerial. Então, meus irmãos, obreiros da casa do Senhor, para Jesus salvar as almas, para a obra de Deus crescer, para o reino de Deus crescer através da sua vida, da sua liderança, através de você, obreiro, chamado para a obra de Deus, você precisa estar vivendo uma vida como o profeta Daniel. Uma vida de oração, de jejum. E também viver como Jesus viveu. Uma vida de meditação na palavra de Deus. Sem esses três requisitos, oração, jejum e Bíblia, a palavra de Deus, não tem como fazermos a obra de Deus, irmãos. Temos que estar
é ofertando a Deus sacrifício através da nossa fé, para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração dos pecadores, trazê-los para a igreja. Mas para isso acontecer, você precisa fazer sua parte, que é orar, jejuar e aprender, meditar, pesquisar, ler a palavra, evangelizar, pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe nossos obreiros, nossos irmãos. Guarde esta palavra. Guarde essa palavra. Aprenda com Jesus e com o profeta Daniel, que sem oração, sem jejum, sem palavra, nem você terá vida espiritual sadia e nem o reino de Deus crescerá. Se se a igreja de Jesus na terra não entrar por esse caminho. Seja um homem, seja uma mulher, seja uma serva, serva de Deus, um obreiro, um líder espiritual de oração, de jejum e que pregue a palavra de Deus. Os discípulos, Pedro e João, depois de uma terrível perseguição, só conseguiram voltar com a autoridade e cheios de Espírito Santo para pregar a palavra, porque eles fugiram para o deserto depois de uma terrível perseguição e lá ficaram em oração e jejum. E a Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 31, que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e voltaram para Jerusalém, pregando a palavra de Deus com ousadia, quer dizer, com autoridade. Sabe por quê? Porque eles foram buscar a Deus no jejum, na oração. E o que enche o obreiro, que enche o crente do Espírito Santo, irmãos, reveste ele do poder, é jejum e oração. Se você, que foi chamado por Deus, não vive uma vida de oração, de jejum, de meditação na palavra, entrega a sua credencial, senta lá na cadeira do banco da sua igreja e seja apenas um adorador, porque seu ministério não será frutífero nem será próspero se você não tiver uma vida pautada no jejum, na oração e a dedicação de sempre estar meditando na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que esta palavra sirva de motivação espiritual e que você entenda que o obreiro do Senhor foi chamado para servir a igreja. E servir a igreja, meu irmão, meu querido amigo obreiro, é estar com a vida de oração e jejum e constantemente meditando na palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, no nome de Jesus, nesta manhã.